Minha gente, meu povo, boa noite. Olhe aqui nos meus olhos. Que felicidade receber você para mais uma noite no nosso programa que acontece aqui. Eu sei que você está na frente da TV, ouvindo a gente agora, acompanhando via YouTube. Nossa, maravilha. Renatinho aqui, olhe nos meus olhos no ar e sempre, durante todos os dias, de segunda a sexta, nós temos o compromisso em levar até você, até a sua casa, sempre os melhores convidados, com histórias inspiracionais, motivacionais, testemunhos. E eu vou te dizer mais ainda, a gente tem também a oportunidade de receber esse convidado que traz muita história boa para também levar você para mais perto assim de momentos reflexivos. É isso. Aqui a gente recebe o atleta, recebe o político, o médico, profissional de áreas diversas. Nós já recebemos vários convidados. Para essa noite, no dia de hoje, eu quero, junto com você, já pedir que você compartilhe aí no YouTube, mandando mensagem para todo mundo e utilizando, eu sei que você tem um grupo aí, né? Você manda para todo mundo também essa informação que nós estamos ao vivo agora, quarta-feira abençoada para todo mundo, e você vai dizendo, tá no ar, o Olhe nos Meus Olhos com Renatinho Soares. O convidado de hoje, que eu trago aqui, faz muito sentido esse papo, já que nós estamos avançando, não é? Sempre aqui com personalidades. Ele tem uma história emocionante, tem história de sucesso em tudo que fez e também na política. É um político brasileiro conhecido como Lucinildo Frota, e eu recebo com uma salva de palmas esse amigo que, junto com a nossa audiência hoje aqui, vai despertar boas memórias do começo da sua vida, passando por toda a sua trajetória, até chegar hoje e sentar junto com a gente. Eu lhe recebo com muita alegria, dizendo seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Renatinho Soares, e a todos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo aqui no Olhe nos Meus Olhos com Renatinho Soares, esse amigo a quem eu admiro, a quem eu saúdo aqui pelo seu trabalho, e a todos aqui da sua equipe, uma boa noite. Estamos aqui para bater um papo, falar um pouco sobre a nossa história de vida, maravilha, sobre o que construímos até agora e o que ainda estamos planejando aí por fazer para o nosso estado do Ceará. Maravilha. Deputado estadual, antes de ser deputado estadual, o Lucinildo Frota tem muitas histórias para contar. Porque chegar no lugar hoje de ser servidor público, de servir ao público, e essa expressão, alguém já disse que quando o homem se torna, ele agora, eleito pelo povo, ele tem uma responsabilidade máxima que ele traz como encargo. Mas aí você, antes de sentar na cadeira de deputado estadual, tem uma vivência muito grande como vereador de uma cidade aqui muito conhecida da nossa região metropolitana, que é Maracanaú. 5 vezes vereador de Maracanaú. Ok, Renato, você sabe da minha história, mas eu quero que você conte parte da sua história antes de todo esse sucesso na política. Quando foi que nasceu, surgiu, filho de quem, vem da onde o Lucinildo, que todo mundo conhece, e o povo tem um carinho grande por você? De onde é que surgiu você? Você veio da onde, meu amigo? Bom, Renatinho, eu tenho uma história longa, né? Eu tenho 54 anos de idade, a minha esposa sempre diz que eu sou muito prolixo, mas não é prolixo, eu costumo falar a história como ela é, e com alguns detalhes para as pessoas entenderem, né? O Lucinildo nasceu em Santana, no Amapá. O papai gostava de viajar muito lá. Nós somos 6 irmãos, em casa nós somos 6 irmãos. Um amazonense, a outra paraense. Eu e a minha irmã somos amapaense, e tem 2 irmãos cearenses de Viçosa do Ceará. Olha aí. Papai natural de Viçosa do Ceará, e quando era solteiro tinha trabalhado numa indústria de minério lá no Amapá. Foi quando ele casou, foi morar em Belém, depois voltou pro Ceará, nasceram meus 2 irmãos, aí depois foi para Belém, nasceu minha irmã, voltou ali para Santana, onde ele trabalhou, nasceu eu e a minha irmã de Valma, e a gente saiu de lá, fomos para Manaus, nasceu meu outro irmão. Aí o papai decidiu voltar para Belém. Cheguei nesse roteiro todo, o Lucinildo Frota chegou
em Belém aos 6 anos de idade. Rapaz, olha aí, andou 6 anos de idade. O papai gostava muito de viajar, não gostava de um local, não estava bom, ia para outro lugar. Espírito aventureiro, né? Indomável. Gostava. Ele não insistia muito nas coisas, não dava certo. Ele mudava logo e não mudava logo de cidade, de estado. Chegamos em Belém, aí o papai, eu tinha 16 anos, o papai de uma hora para outra disse, eu quero ir para o Ceará, meu pai não está bem, meu avô tinha hanseníase e ele estava na colônia em Maracanaú e depois foi transferido para a colônia Antônio Diogo, ali em Redenção. Sim. Aí meu pai disse, eu vou para o Ceará, e de uma hora para outra ele decidiu assim, em poucos dias. Juntou a família? Juntou, botou uma parte da família dentro do carro, eu fui de ônibus com a minha irmã e depois os outros vieram na frente, outros vieram depois. Eu sei que pouco tempo a gente estava morando no Ceará e o papai disse, papai, tem uma cidade ali que é onde meu pai morou um tempo na colônia, nós vamos para lá, a cidade foi emancipada há pouco tempo, aí nós fincamos raiz em Maracanaú desde 87. Muito bom, muito desde bom. 87 a gente está em Maracanaú. Não tinha pretensão política nenhuma. O papai montou um depósito de materiais de construção em Maracanaú. Como era a condição financeira era pequena, o depósito era pequeno e cada um tinha que fazer um pouco. Se virar, né? Aí teve o meu irmão mais velho, ficou no balcão atendendo, o outro ficou resolvendo as questões administrativas. E para mim sobrou a carroça para entregar material. Rapaz, você foi desbravador. Eu não tinha, eu nunca tive medo e nem preguiça de trabalho. A mamãe sempre dizia que quando estava limpando o terreno da casa, o quintal, ela sempre dizia que todos começavam, mas eu era o último a sair. Eu só saía quando terminava. Resolvia. Muito bom. Ela sempre dizia isso. Quantos irmãos? Nós somos 6. Tá. Aí, e eu não fugia de serviço. Missão dada para mim tem que ser missão cumprida. A turma já dizia, lá vem o Lucinildo ali, vai resolver, né? Sempre eu era destemido, corajoso e ousado como sou até hoje. Aí eu fiquei na carroça e eu era bem magrinho, na época eu pesava 50 quilos, eu disse, rapaz, isso aqui eu não vou conseguir passar muito tempo aqui não. Aí Você era o caçula? Era o caçula da família? Não, tinha mais 2 mais novos, né? Aí eu fiquei ali na carroça, enquanto eu tava ali. Aí eu só saí da carroça quando eu passei no exame de seleção da Escola Técnica Federal do Ceará, hoje FCE, que eu consegui um estágio na Prefeitura de Fortaleza. Muito bom. Saí, aí como arrimo de família, fiquei ajudando em casa, né, pagando água e luz para ajudar no sustento da família. Todos os irmãos colaboravam como podiam. E comecei a trabalhar, concluí o curso de estrada na Escola Técnica e fui trabalhar em grandes empresas. Trabalhei em muitas construtoras, trabalhei em construtora pequena, construtora grande. Aí depois abri minha empresa, comecei a trabalhar com serviço, fiz obras no Porto do Pecém. Tem um fator que é marcante, eu vou até colocar uma vírgula em você bem rapidinho aqui para você dar sequência. Eu fiquei percebendo aqui a história da urgência de sair do seu pai, de cuidar do seu avô, te prepara para muitas coisas também. Senso de responsabilidade. Né? Você aprendia com seu pai. Porque quando você está me contando aqui em escalas, está falando dessa prática que você saiu, que teve sempre muita coragem, muita disposição, foi a procura de ser aquele que ajudava a família também. Esse senso de responsabilidade que você tinha veio do seu pai. Foi. Dessa vivência e dessas coragens que ele empreendia. O papai era aquele homem sério, responsável, carinhoso, mas ele não alisava. O que tinha para ser feito, tinha que fazer. O papai, o tempo que nós moramos em Belém, o papai tinha umas pedras na Ceasa, a gente saía de casa às 3 horas da madrugada. E quando ele não me chamava, eu com 12, 13 anos, quando ele não me chamava para ir para a Ceasa às 3 da madrugada, eu ficava triste. Mas eu me lembrava bem, no sábado era o varejão que vendia mercadoria mais no varejo. E eu com 13 anos eu tomava conta. Tava ali já. Tomava conta, fazia conta de cabeça. E o pessoal ficava estranhando aquele menino bem maguinho. 2 quilos de tomate, cebola, não sei o que. Eu fazia as contas na cabeça e dizia, tu acertou. E a pessoa ia pra calculadora, dava certo. Eu sei que a gente... Desenvolvendo a habilidade. Mas todos os meus irmãos criaram esse senso de responsabilidade por ver o papai trabalhando sempre muito sério. Ao mesmo tempo... cuidando da família, ele tinha uma prioridade com a família. Minha mãe, do mesmo jeito. Papai partiu muito novo devido a esse vício aí infeliz que tirou a vida dele, que é o cigarro. Eu
eu vi ele morrendo na minha frente, procurando fôlego e não conseguiu. Foi uma coisa assim que marcou para mim até hoje. Mas o que ele deixou de ensinamento foi responsabilidade, família e saber que a vida da gente depende de nós, né? Nada cai do céu e graças a Deus, todos nós da família, os irmãos, minha mãe é um ser espetacular, tem 87 anos, Deus conserve, dê muita saúde para ela. Bom. E a gente foi criado nesse ritmo. Eu sei que você fala com paixão, você fala com amor quando fala sobre esse tema aí, você se emociona aqui e eu vejo que isso é importante, sabe? Acho que você nunca falou em entrevistas ou papo que você teve a oportunidade de ser entrevistado por alguém sobre essa história do passado não, né? Não. Nunca tinha falado não. Nunca. Porque falei assim, em algum momento de relance, assim, mais com detalhes, como eu estou lhe falando assim. Por trás de um homem público, um homem aguerrido, de coragem, de valor, de tantas reuniões, de todo dia ali na peleja, tem um cara que tem um coração e que memoriza tudo isso e que faz celebração agora dessas boas memórias, trazendo, e eu chamo a atenção de quem está nos assistindo, olhando dentro do seu olho aqui, dentro do olho aqui da lente da câmera agora e olhando para você, aonde você estiver, ouvindo a gente ou assistindo, aí compartilhando via YouTube, assistindo via TV, no canal 25.1. Estou aqui dizendo o seguinte, vale muito a pena você viver uma vida aonde você recebe do seu pai e da sua mãe as instruções para você colocar em prática, por mais que os dias estão desajustados, as crianças estão crescendo de uma forma por acolá, está tudo sendo jogado de qualquer jeito, e ver você falando desses valores, rapaz, valoriza e serve também de despertamento para famílias aqui, que não pode deixar as crianças ver de qualquer jeito. 13 anos de idade, você recebendo o modelo do seu pai, copiando, foi trabalhar. E agora a gente pode continuar a história, mas eu vou fazer sempre algumas interferências, pontuando aqui para a nossa audiência, porque quando eu vejo um homem que se coloca à disposição de contar toda a sua história de verdade, rapaz, ajuda muito, ajuda, porque o povo só quer saber do sucesso, ninguém quer saber do trabalho que dá para chegar até lá. É isso, Renato, nós não tivemos, papai não era muito, não estudou muito, sabia talvez ler e fazer o nome, mas ele deu esses ensinamentos que valeram muito para todos nós, nos formou homens e mulheres responsáveis, temente a Deus, que fomos criados com responsabilidade. Quando não alisava, quando fosse para dar uma chicotada, uma cinturão usada, não tinha pena, mas serviu para nos enxergar o quanto de carinho que ele tratava a gente, mesmo com o cinturão na mão, Renato, porque talvez doesse mais nele do que própria gente, mas isso tudo que a gente viveu durante nossa adolescência serviu para nos formar o que nós somos hoje. Muito bom. E graças a Deus, eu me lembro muito bem, o tempo que a gente morou em Belém, o papai cearense de Viçosa, e chegava assim uma notícia, rapaz, o Luiz mora em Belém, e muitas vezes os cearenses saíam do Ceará naquela época de sofrimento, de situação difícil, para ir arriscar a vida em Manaus, em outros estados. E Belém era a passagem dos quem queria ir para Manaus, tinha que parar em Belém porque tinha que pegar um navio. Eram 7 dias, que era mais barato do que avião. E as pessoas com pouca condição paravam lá. O papai não queria saber quem era, às vezes nem conhecia. Dava morada, dava comida, aí, ia pegar, ia deixar no cais, no povo. O papai se sentia bem de ajudar as pessoas. E aquilo, nós fomos crescendo naquilo, a gente viu aquilo e tanto que quando eu fui passando agora em Maracanaú, chegando em 2003, quando amigos me incentivaram a ser candidato a vereador, eu disse, eu não quero para mim, eu não quero isso não, eu prefiro apoiar quem quer que seja de vocês que eu conheço, mas eles tinham na mente deles, os amigos que me lançaram, disseram assim, não, Lucinildo, esses candidatos que a gente vota, que às vezes tu pede pra gente votar, todos eles nos decepcionam, vão embora e a gente fica aqui sem investimento no bairro, a gente não tem uma praça no bairro, a gente não tem investimento na área da saúde, no esporte. Desconfiava em você. E disse, tu tem que ser o candidato, senão a gente não vai votar mais em ninguém. Você já estava empreendendo com o seu pai, no seu negócio lá? Eu na época eu estava
trabalhando, como eu trabalho até hoje, na construção civil. Okay. Eu sou técnico em estradas, trabalhei em outras... O depósito já existia em 2003? O depósito não existia, mas eu tinha uma construtora, okay. como tem até hoje. Tá. E eu sempre gostava de ajudar as pessoas, eu fazia o bem às pessoas sem pedir nada em troca, como um cidadão que Sim. apoia o outro por questão de humanidade. E quando eu fui e os amigos me incentivaram, eu disse, olha, eu não quero, vamos escolher qualquer um de vocês, eu apoio do mesmo jeito, mas eu não quero. Eu fui relutante no início. Aí eles disseram assim, aí eu disse pra eles, não, tem que ser tu. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou falar com a minha irmã. Se a minha irmã quiser ser, a gente apoia ela, mas eu não quero. Aí eu cheguei pra minha irmã, a Diva, eu disse, Diva, os amigos meus estão querendo que eu seja candidata a vereador, eu não quero. Vai tu ser candidata? Eu apoio. Aí ela disse, não, Lucido, eu não quero ser candidata a vereador, eu quero ser conselheira tutelar, porque ela era pedagoga, com especialização Sim. em psicopedagogia. Aí, vamos, eu quero ser candidato. Pronto, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te apoiar. Se tu for eleito, eu sou candidato. Aí, eu juntei os amigos, e também ela fez o trabalho dela individual, e ela foi a segunda conselheira mais bem votada do município. Aí eu tive que honrar meu compromisso de ser candidato. Aí eu comecei a dizer que era candidato um ano antes. Eu sou candidato, eu vou ser candidato a vereador, vou ser candidato a vereador. Quando eu vi, foi uma febre, o bairro que eu moro, até hoje, eu fui, na minha primeira eleição, fui muito bem votado. E todas as eleições seguintes, o bairro que eu moro, que é o Novo Maracanã, sempre sou muito bem votado. Muito bom. Claro, tem umas pessoas que uma eleição votam em mim, a outra deixa de votar, outras passam a votar. Isso é normal, Sim. Você não consegue agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou a todos, né? E eu sei que na política não é diferente. Primeiro mandato, Renato, eu me lembro muito bem que se fosse hoje, eu queria agradar todo mundo. Eu ficava assim, angustiado quando uma pessoa me dizia assim, Paulo, tem uma pessoa ali que está chateado, que achou que tu podia fazer isso, não fez. E eu fiquei tão chateado, isso me abalou tanto, que eu fiquei com dor nas costas. Meu olho estava embaçando. Aí eu sei que minha vista estava embaçando. Aí a minha esposa diz, vamos no médico. Nós fomos no gastro, não deu nada. Nós fomos em várias especialidades, não deu nada. Aí quando cheguei no oftalmologista, o oftalmologista disse assim, tu trabalha com o quê? A minha esposa disse, ele é político. Está exercendo mandato de vereador. Aí ela conversou comigo, sabe o que o médico disse? Isso é estresse. Rapaz. Mas doutor, e a minha vista? Aí ele disse, vamos examinar, vamos fazer um exame. Ele pediu um exame lá, angiografia com contraste. Não esqueço nunca desse exame. Isso foi em 2005. Aí eu fui fazer o exame, aí deu uma doença chamada retinopatia serosa central. Aí ele disse, olha, Lucinildo, a tua retina está atrofiando. Ou tu relaxa, ou tu diminui esse estresse, ou então tu vai perder a tua visão do olho esquerdo. Tua retina atrofiar, tu não tem mais como resolver. Aí eu peguei minha família, passei um final de semana, aluguei um quarto numa pousada. Foi atrás de descansar. Para descansar, desopilar um pouco. E o médico disse, olha, tente relaxar. Os problemas acontecerem, Sim. Você tenta assimilar, mas não deixe dentro de você. Sabe que você não vai conseguir. Neurologicamente estava afetando a sua visão. Estresse. Aí eu disse, não, você não vai conseguir agradar todo mundo. Aí ele foi mais do que um psicólogo para mim, né? O oftalmologista. O libertador. Doutor Ricardo, não esqueço nunca o nome dele. Aí isso me salvou. Aí, se eu lhe disser que eu fiz o exame, com pouco tempo que eu enxerguei que eu tinha que relaxar, a minha visão começou a melhorar. Graças a Deus, amigo. Boa, minha retina. Graças a Deus. Ficou boa. Eu disse, não, eu vou procurar fazer o máximo que eu posso. Eu não vou poder fazer tudo, até porque eu sei das limitações de um mandato legislativo. Você não tem poder de ordenar despesa, de autorizar a obra. Você faz requerimento, você faz projeto de lei que às vezes não é sancionado, às vezes não tem, o vereador não tem prerrogativa de fazer Sim. todos os projetos de lei, que é limitado, tem que ser do executivo. Eu fiz o que eu pude e graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom mandato, tanto que eu fui eleito na primeira vez com 1.312
e na segunda 2.425, quase dobrei, mas eu botei na cabeça uma coisa: eu assumi o compromisso de representar o povo, de buscar melhorias, de fazer o melhor que eu posso. Eu não posso prometer o que eu não posso cumprir, eu nunca prometi o que eu não poderia cumprir. Muito bom. Eu prometia o empenho, disse que continuaria morando em Maracanaú, como moro até hoje, no mesmo bairro, desde que assumi o primeiro mandato, na mesma casa, e isso o povo de Maracanaú me deu 5 mandatos de vereador. Isso é forte. Entre altos e baixos, eu decidi que no governo, até quando eu apoiei, em alguns momentos eu acreditava, em outros momentos eu entendia que não estava segura aí bem rapidinho que você vai continuar. Tá, eu estou gostando do papo aqui, só que eu quero fazer um outro chamamento para nossa audiência. Nosso programa é diferente, talvez, de todos os outros que você já foi, porque se fosse só pela política, não adiantava aqui. Aqui a gente quer passar uma mensagem para quem está nos assistindo agora, que é um público diverso, flutuante, quem está mexendo agora, zapeando os canais, encontrou a nossa programação aqui. E aí, falou de estresse. Tem uma mensagem para você que está vivendo uma vida muito agitada, tentando resolver todas as coisas e você sabe que não consegue e quer fazer além. Calma, paciência. O deputado hoje, que naquele tempo vivia a sua vida como vereador, estava ali tentando ser para além das forças tradicionais, resolver o que não podia fazer de todo jeito e sofreu porque o estresse foi acelerado. Eu estou dizendo para você manter a sua capacidade de pensar e entender que nós somos limitados, ok? Então esse é o recado para você. O deputado Lucinildo Frota aqui está dando uma aula como você vai manter a paciência e a calmaria diante da situação. Não tem ninguém salvador da humanidade, não, calma, respira aí. Se tem alguma situação adversa, resolva, ligue, fale, entre em contato, mas você precisa manter a calma para conseguir avançar. Se não fosse assim, talvez você não tivesse ido para a próxima estação e avançado para o próximo ciclo. 2005 acontece esse momento que você agora vai despertar para levar um pouco mais de tranquilidade. É em 2005 isso que acontece? Foi 2005. Depois, agora de 2005, você começou a falar e já fazem então 20 anos de vida pública. Vida pública. Servindo ao povo, desde quando vereador, agora deputado estadual, e você continua morando no mesmo bairro. No mesmo bairro. É isso, Renatinho. Eu enxerguei que todos nós temos nossas as limitações, né? Não adianta você querer resolver tudo, fazer tudo, que você não vai conseguir. Você tem que sentar, conversar com quem está do seu lado, sempre buscar orientação, pedir apoio a Deus, pedir proteção para que as coisas caminhem. Você tendo Deus no coração, você querendo fazer o bem, mas também querendo fazer o bem aos outros, mas também a si. Tem que fazer. Entender, porque você não é máquina, você, como eu disse, nós temos nossas limitações e... O mandamento bíblico, você está dizendo o seguinte, ó, Deus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento de Deus para a nossa vivência no dia a dia é que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Mas como é que eu consigo só amar o próximo se eu não consigo cuidar de mim? Então tem que ter paciência, calmaria, tranquilidade, para que você não exerça uma função irresponsável, não é? Onde você está dando todo dia expediente, esquecendo da sua família. Está dando todo dia no meio da rua e aí você não está cuidando da sua saúde. Tem que ter tempo para cuidar corpo, alma e espírito. É isso que você está dizendo, meu amigo. É isso aí, meu irmão. E aí a gente foi enfrentando esses desafios, cada dia mais, cada dia um aprendizado, a gente aprende a todo dia, cada eleição você aprende um pouco mais. Você vai conhecendo pessoas, umas pessoas chegam perto de você com o intuito de colaborar, outras não. Você tem que saber fazer essa distinção, que às vezes aquele que lhe abraça, aquele pode não querer o seu bem, pode querer tirar proveito, pode querer lhe fazer o mal, ou por sentimento de inveja, ou qualquer outro sentimento, que a gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a diferenciar. Muito bom. Um caso de outro, mas a gente passa por todas as situações, não só o político, na vida da gente, no trabalho, onde quer que seja, a gente passa por situações adversas que cada dia a gente aprende um pouco mais, e aí com isso a gente foi aprendendo sempre, e eu entendi, Renatinho, que eu já estava limitado em relação
a vereança, Sim. que os mandatos de vereador que me foi confiado, eu agradeço a população, agradeço a Deus por essa oportunidade, mas eu me sentia limitado e eu sabia que o povo de Maracanaú precisava de algo a mais. Eu sabia que a população de Maracanaú precisava de ter um líder que não olhasse o maracanauense só como um instrumento para conseguir o objetivo e a população não ser atendida nas suas demandas, nas suas necessidades e não apenas pensar em agradar um público. Sim. Tínhamos que trabalhar para agradar, para tentar satisfazer a necessidade como um todo da população. E eu vi que, enquanto vereador, eu estava limitado, apoiando um grupo político que até tinha feito algo por Maracanaú, mas que hoje não mais. Tanto que eu decidi, por minha conta, sair do governo, me lançar candidato a deputado estadual, porque o meu pensamento, ser eleito deputado estadual, procurar fazer um trabalho em todo o estado e dar uma oportunidade para o povo de Maracanaú de ter alguém que conhecesse a cidade, que vivesse a realidade e que pudesse dar dias melhores, que não fosse nem o passado como era e nem o presente hoje como está, não desmerecendo os atos, as ações, os benefícios que o grupo político atual e o anterior trouxeram para Maracanaú, mas a gente tinha que fazer uma mudança. O que você estava dizendo para você mesmo é que você percebeu que podia fazer algo mais. Algo mais. Que queria se envolver ainda mais agora contemplando o Estado com as iniciativas que você se colocava à disposição quando vereador. Que eu fiz por Maracanaú, queria desempenhar por todo o estado do Ceará, mas também com uma visão muito direcionada em muitos momentos, não desmerecendo os outros municípios em onde eu fui votado, mas para Maracanaú, porque é um município que eu moro, um município que eu tenho uma identidade, mas sabendo que a minha responsabilidade com todo o estado do Ceará é o mesmo que eu tenho por Maracanaú. Por isso que eu, hoje, estou fazendo o melhor que eu posso na Assembleia Legislativa, sabendo das limitações enquanto deputado. Eu sabia que não ia poder desenvolver todos os projetos, tudo que eu queria para os municípios onde eu fui votado, para a população do Ceará, mas eu estou ali lutando, fazendo um contraponto às atitudes do governo que são prejudiciais ao cearense. Nós estamos lá, não só eu, como os deputados de oposição, fazendo esse contraponto, fazendo com que o governador erre menos, que ele errando menos, ele vai ter a certeza de que pode acertar mais, abrindo os olhos. Eu sempre penso assim, duas cabeças pensam melhor do que uma, mas quando os dois querem se completar, quando é palavra de rei não tem como, e é o que a gente vê. O governo vive dizendo hoje aí que é um governo que está trabalhando para melhorar a segurança, e tem deputados na Assembleia que dizem até que não entendem que a insegurança está tão grande no estado, parece que não mora no Ceará, ou seja, mas é querer tampar o sol com a peneira. Mas eu sempre procurei, nesse mandato de deputado, fazer o melhor que eu posso. Tanto que, quando eu fui, voltando um pouco, quando eu fui candidato a deputado estadual agora em 2022, eu fui, muitos do meio político desacreditaram. Não, Lucininho, tu não consegue não, é vereador para sair para deputado, sem apoio do prefeito, sem apoio do governador, não vai você conseguir. Quando sai para ser candidato a deputado estadual, você não saiu rebustecido, fortalecido, cheio de musculatura financeira e tudo, aquele apoio do partido todo, não. Você saiu como? Como foi que... Não, foi o seguinte, eu decidi, eu cheguei em casa, foi interessante, porque eu apoiava o prefeito de Maracanaú, que foi reeleito agora, o prefeito atual, e teve uma hora que eu vi que a condução não estava correta. Eu até disse para um secretário, eu disse, rapaz, se a condução do governo continuar desse jeito, favorecendo só pessoas de fora, criando secretarias para ex-prefeitos, para beneficiar, para usar o Maracanaú, o recurso de Maracanaú, como meio por meio para sustentar o capital eleitoral do prefeito, eu não vou ficar nesse governo. Aí, não, rapaz, não sei o que, não é assim não. Eu digo, rapaz, o Maracanãense está sofrendo sem saúde, sem infraestrutura e só criando secretaria. Teve uma época, Renatinho, que tinha 6 secretários sendo ex-prefeitos de cidades do interior, sendo secretário em Maracanaú. Então você achou que estava errado, que não podia continuar daquele jeito. Continuar apoiando o governo dessa forma não dava para mim. Aí foi uma hora que
o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara criando mais uma secretaria que quem iria assumir não era um técnico, não era para contribuir com políticas públicas para Maracanaú, era um ex-prefeito de uma cidade do interior. A secretaria estava sendo criada para isso. Aí eu peguei e falei para o presidente, para encurtar um pouco a história, o presidente disse que o prefeito tinha mandado o projeto para a Câmara, que era o cargo de secretário e mais centenas de cargos menores, de salário de 4 mil, 5 mil, 6 mil, tudo salários altos, que não correspondia com o que os maracanãenses estavam ganhando, mas que eram para pessoas de fora. Aí o prefeito mandou mensagem para a Câmara e ainda mandou recado para os vereadores, disse assim, olha, o prefeito mandou mensagem para a Câmara, e isso o presidente dizendo. E ele disse que era para votar no projeto e queria saber quem é que tinha coragem de votar contra. Aí eu disse, eu vou votar contra. Rapaz, você foi diferente dos outros. Porque o prefeito não votou em mim, ex-prefeito não votou em mim, quem votou em mim foi o povo e a minha consciência manda que eu não vote nesse projeto. Essa postura que você teve é muito complicada, é muito difícil. Você estava debaixo da tutela do governo atual, você estava tendo apoio, você era situação naquele tempo. Situação. E aí você agora diz o seguinte, não quero. E sabendo que saindo da situação... ia ter represálias. A oportunidade de atenção é menor, né? Não ia ter represália, tanto que eu tinha, Renatinho, eu sempre botava nas conversas que tinha com os prefeitos que eu apoiei, que indicações para o governo, para colaborar com a gestão da prefeitura, na condução de pastas, na condução de coordenação, para que pudesse ter um serviço melhor para o maracanãense, essas pessoas, elas não eram condição para que eu aceitasse tudo do governo. Era pessoas que eu estava indicando para o governo que estavam colaborando com a administração do governo que eu ajudei a eleger. É o famoso governo de coalizão, ajudou a eleger, ajuda a governar. Mas essa não era condição para que eu aceitasse todas as ações e atitudes do governo que viesse a prejudicar a população. Tanto que eu falei agora há pouco na conversa reservada aqui, que eu disse que eu nunca coloquei o mandato nas mãos dos gestores como condição de eu aceitar tudo que o governo quer fazer para a manutenção do mandato. Tanto que eu sempre digo, eu não sou político profissional, não que eu não faça com afinco, com profissionalismo que eu estou fazendo. É o que eu digo, que eu não sou político profissional, que o político profissional que eu defino, Lucinildo define, é aquele que sobrevive da política e que faz tudo e qualquer coisa para manter o mandato, porque se não tiver o mandato não sobrevive. Topa tudo, já dizia o Silvio Santos. Eu Topa não sou tudo assim, se eu não concordar com a ação do governo, eu não faço parte do governo. Eu só fico em um governo que eu acredito. E foi por isso que eu votei contra esse projeto. Quando eu votei contra esse projeto, o prefeito exonerou umas pessoas. Eu disse, ele acha que eu vou pedir para ele não exonerar o restante, pedindo desculpa de uma votação que eu tive, eu votei consciente. Se ele quiser botar o restante para fora, ele bote para fora. Aí ele colocou para fora as pessoas, eu disse, era o que eu queria para realmente... Foi um sinal, deu um start na sua cabeça. De oposição, porque não adianta, se eu não acredito no governo, eu não fico. Foi onde eu fui, virei oposição ao prefeito, eu cheguei em casa, aí eu disse para minha esposa, amor, não adianta mais eu apoiar esse governo, já é a segunda vez, eu não vou mais apoiar esse governo. Eu também, para ser vereador, apoiando o governo, apoiando esse grupo político que está aí, eu não vou conseguir fazer mais por Maracanaú, porque eu estou no 5º mandato. Se eu não conseguir fazer tudo o que eu queria pela cidade, que o prefeito não deixava, quem tem caneta é o prefeito, para que adianta eu ser vereador por 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes? Eu vou estar beneficiando só a mim e eu não vou poder estar fazendo o que a população espera de mim enquanto representante deles. Eu decidi, eu não vou ser mais candidato a vereador, foi valente. Mas eu vou ser candidato a deputado próximo ano. Alguém pode ter de você, doideira isso aí. Ela disse, amor, para com isso, a gente não tem condições, não tem estrutura financeira, como é que tu não vai ganhar a eleição? Aí eu disse, não, amor, eu vou pro desafio, só lhe prometo uma coisa, se eu não for eleito deputado estadual, eu não vou ser mais candidato a vereador, aí
pode ser o sinal que Deus está me dando aí para eu sair da política. Se eu não ganhar para deputado, é porque Deus não queria que eu ganhasse e que eu tinha que me aquietar, que eu tinha que sair da política. Mas se eu for eleito deputado, eu vou ser candidato a prefeito, eu vou ser candidato a deputado federal, eu vou seguir meu caminho. Quando coloca Deus na frente, aí Deus começa a dar os sinais necessários. Aí a minha esposa, ela não queria no início, foi relutante, mas depois que ela sempre esteve do meu lado, em todos os momentos difíceis, em outros momentos não tão difíceis, mas quando eu disse a ela que eu tinha que ser, aí ela disse, não amor, eu tô com você, vamos em frente, Deus está na frente, nós vamos lutar junto para tentar conseguir. Se não der, é porque Deus não quis que der certo. Mas ela sempre diz que eu sou muito ousado, ela é mais cautelosa. Eu sou muito ousado, ela é cautelosa, e a gente se balanceia e dá certo. Por isso que a gente está hoje 22 anos juntos, aí, que é a minha esposa, a mãe dos meus filhos, a mulher que está comigo em todos os momentos, a mulher que eu amo, que eu o cara ainda é romântico aqui, rapaz, vale a pena. Que eu quero levar, que eu quero que esteja comigo pro resto das nossas vidas. O nosso programa é diferente, calma aí que você vai contar mais, ó. Olhe nos meus olhos de verdade, não é a pauta tradicional, ou falando sobre um tema tradicional também, não. É que a gente está falando do fundo do coração, colocando em evidência tudo aquilo que tem na história desse cara. Atenção, hein, gente, ó, faltando alguns instantes pra gente finalizar o nosso compromisso, eu quero aproveitar você, olhando nos seus olhos aqui agora, para dizer o seguinte: aonde você estiver, você pode compartilhar nossa mensagem via YouTube, pode aí na TV compartilhar também, divulgar no rádio, fica à vontade, faz o que você quiser. Quanto tempo a gente tem ainda, Tiagão, aí? Tem mais ou menos uns 10, 15 minutos? Tem? Então vamos aqui, ó, aproveitar esse tempo que você vai ouvir ainda uma outra história do deputado Lucinildo, que eu conheço, e que vai fazer sentido para você, porque é um testemunho, eu quero que você conte aqui também. Antes, eu queria pedir para chamar o VT aí da Visão Veículos, que é a empresa, que é a loja de automóveis que eu indico, eu recomendo e digo, faz muito sentido sim. Antes de sair para você procurar o seu carro, dá uma passadinha nessa loja. Eu quero recomendar, quando estiver pronto, Tiagão, pode me dizer o VT que eu solto aqui e volto já já com você. Vamos soltar então, escuta essa mensagem, assista essa mensagem e eu tenho certeza que seu carro vai ser comprado com garantia e com segurança na Visão Veículos. Vamos lá. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha, maravilha, eu tô de volta, 99215-2079, 99215-2079, 85 é o DDD, 99215-2079, para você comprar o seu carro com segurança, credibilidade, tranquilidade, uma empresa cristã que não vai matar o preço do seu veículo, pode ter certeza, não vai derrubar, que nem diz o cearense, derrubar o preço na hora que você for fazer a apresentação do bem que você tem, dando ele como entrada. Já viu que tem gente que deprecia o valor e tira até o desejo e a vontade de você fazer um negócio, porque o seu carro vale X, o povo coloca lá embaixo. Aqui não, vai ser a melhor avaliação do mercado, com as melhores taxas, os bancos que vão facilitar de verdade para você e a condição que você vai ter de escolher uma forma para fazer o pagamento da primeira parcela ou então da entrada facilitada. De todo jeito é o melhor lugar e você vai encontrar o seu carro novo, seminovo, nacional ou importado para sair dali com a chave na mão, celebrando junto com a sua família. Eu tenho certeza que você vai
vai ser muito feliz e vai dar tudo certo. Bora voltar aqui com meu amigo deputado Lucinildo, que está hoje aqui trazendo um pouco da sua história. E tem muita emoção. Eu queria, meu amigo, no tempo ainda que a gente tem, porque conhecer você nos bastidores políticos, ou no bastidor político, talvez alguém conheça. Alguém que tiver acesso à sua história vai perceber, é um homem de sucesso, porque vence a sua história com o passar dos dias com muita tranquilidade. Vai lá, 5 vezes vereador de Maracanaú, acendeu o desejo de ser deputado estadual e conseguiu essa vitória, que é uma vitória que faz muito sentido também para você e para o povo, não é? Que votou em você, acompanhando o teu trabalho. Mas tem desafios, como você contou, a história do estresse. Tem outras situações que marcaram a sua vida e que eu acho que moldaram o seu caráter ainda mais, fazendo de você agora um homem mais valente. Tem algum episódio da sua vida que você pode dizer, fui campeão quando comecei a empreender, fui campeão quando meu pai faleceu, fui campeão quando isso aconteceu. Mas o que é que você pode dizer hoje que tem assim, algo marcante na sua vida que te preparou, que te capacitou ainda mais, até para novos desafios, quando você experimentou alguma história desse tipo? Tem alguma coisa? Eu sempre digo que eu tenho uma dívida grande com Deus. Tudo que eu fizer de bom, tudo que eu fizer de bem para as pessoas, tudo que eu puder desempenhar da melhor forma o mandato, eu ainda é pouco por todas as bênçãos e as graças que eu recebi. Eu sempre digo que tudo que eu me proponho a fazer, Deus me abençoa e para que dê tudo certo. E que aí por que dá certo? Que outras pessoas tentam e não conseguem. Eu tenho Deus no coração. Eu nunca procurei fazer nada que eu fizesse mal a alguém. Se eu não puder fazer um bem para uma pessoa, o mal eu não faço. Isso é ser temente a Deus. Isso é respeitar o próximo. E Deus me abençoou em todos os momentos da minha vida. Quando eu casei, quando eu antes do casamento, do meu primeiro relacionamento, que nasceu a minha filha Letícia, saudável, a menina abençoada, responsável. Quando eu casei com a minha esposa, que estamos 22 anos juntos, que é a Michele, nasceu a minha filha Luísa em 2009. A gestação foi um pouco complicada, ela teve diabetes gestacional, mas Deus fez com que ela nascesse saudável. Teve um princípio que poderia ter um problema no coração, um sopro, mas Deus abençoou que o sopro, que quando ela nasceu, depois não tinha mais, e ela é uma menina saudável, hoje tem 15 anos. E 2017 marcou muito. Nós tínhamos vontade de ter um filho homem, mas a gente aceitava tudo, que Deus preparasse o que Ele trouxesse para nós. E a gente planejou de ter outro filho, tanto que quando foi em 2016, depois da minha 4ª eleição como vereador, eu disse, vamos programar o nosso filho. Parou de tomar o anticoncepcional e ela foi trabalhar a gravidez, e foi uma alegria só quando ela fez o exame e constatou a gravidez. E desde o primeiro ultrassom foi descolamento do saco fetal, depois descolamento de placenta, a gravidez toda tumultuada, Renatinho. Mas Deus, a gente tinha fé que tudo iria dar certo. Aí sangrava, aí a gente já ia naquela, essa gravidez não vai adiante. Aí teve uma outra vez que ela sangrou muito, ela começou a chorar, eu liguei pro médico, ele perguntou como é que tava lá. Eu disse, tá assim, ele, Lucindo, arriscado ter perdido a gravidez, ter interrompido. Aí eu também nem disse nada pra ela. Aí foi pro hospital, fez ultrassom. Aí o médico disse, não, Lucindo, a gravidez ainda tá bem. A descolamento da placenta, ela tava tomando medicação, o descolamento da placenta deu pra segurar, ficou de repouso todo o tempo. Aí eu me lembro quando foi com 5 meses de gravidez dela, nós fomos fazer a ultrassom morfológica. Quando fez a ultrassom morfológica, a médica fazendo ultrassom, disse, eu não tô conseguindo ver o bebê, porque não tem líquido amniótico nessa placenta. Aí a minha esposa disse, não tem líquido amniótico? Não tem. Aí você tem que ir para emergência agora. Aí ela perguntou, você não viu se rompeu a bolsa? Eu disse, não rompeu. Aí ela não notou, né? Aí fomos para a emergência do hospital, chegamos lá no hospital. Aí o médico olhou pra gente, né? Tinha feito ultrassom, coração batendo,
da criança. Aí o médico olhou pra gente e disse assim: tá com 26 semanas, se eu não me engano, 26, era 25. E perdeu todo o líquido amniótico, essa gestação não tem como ir adiante, Renatinho. Esse feto tá perdido. Foi assim, curto e grosso, sabe? Aí eu disse: doutor, como é que essa gestação não tem como ir adiante, o feto tá perdido, se o bebê do coração tava batendo agora? Aí ela disse: isso não é bebê não, isso é um feto. Quem que disse? O médico, né? Meu aí eu disse: rapaz, aquilo ali doeu em mim. Aí eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. Aí a gente tava fazendo o pré-natal com um médico chamado Dr. Vicente Piaulino, um homem abençoado. Que aí eu liguei pra ele: doutor, aconteceu isso. Ele disse: olha, o senhor dele não foi... a conduta médica pode não ter sido errada, mas a forma como ele se expressou não foi correto. Mas vamos fazer o seguinte: vá pra casa que eu lhe ligo. Aí a gente chegou em casa, aí a gente já rezando, chorando, e eu tentando esconder o choro dela. Aí o doutor Vicente me ligou: Lucinildo, o plantonista mudou, volte para o hospital, nós vamos internar a Michele. Chegou lá, ele me chamou no canto de solo: da gravidez é de risco. Gravidez é de risco, tanto ela pode morrer como a gravidez não ir adiante, mas eu tenho que cuidar dela. A medicina diz que a prioridade é da mãe, de salvar a mãe. O médico disse isso pra vocês? Tinha que salvar a mãe. E essa hora que você estava recebendo isso, você estava só os cacos, hein? Era porque a gente entende, né? Aí o doutor Vicente pegou e disse: mas vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com fé em Deus, que nós vamos salvar a sua esposa e o seu filho. Rapaz. Aí o doutor Vicente, quando ele disse isso, a gente criou um novo, né? Aí ela ficou internada 38 dias no hospital, sem sair da cama, todo dia, um dia sim, outro não, fazer o exame. E eu sei que a gestação foi adiante. Aí o último ultrassom estava dando 1,1 kg. Aí ele disse: olha, tem que monitorar todo dia, que na hora que tiver algum sangramento, a gente vai ter que fazer a cirurgia. Aí eu estava fora, aí a minha esposa disse: amor, eu comecei a sangrar. E eu liguei para ele, eu disse como é que estava o sangramento. Aí ele disse: Lucinildo, não tem como esperar mais, vamos ter que fazer o parto. Quantos meses? Isso estava com 29 semanas, 28, 29 semanas. Menos de 7 meses. Aí antes, né, antes de tudo, perdeu o líquido amniótico, o acretismo. Acretismo é quando a placenta é colada com o útero. Sim. Aí eu sei que era tanta complicação que o médico pegou e disse: vamos fazer o parto. Aí ele fez o parto. Na hora do parto, teve que fazer esterectomia para tirar o útero com placenta, com tudo, porque se fosse tirar a placenta, deixar o útero, podia dar hemorragia e ela morrer. Eu sei que no final das contas, Renatinho, o médico que disse que estava o feto perdido, eu não esqueço nunca o nome desse médico. Eu cruzava com ele nos corredores do hospital e eu dizia: tomara que você esteja errado, doutor, mas não desejo mal a ele. Claro. Eu sei que foi um teste da sua fé, uma prova, né? A gente acreditava muito que era possível o nosso guerreirinho nascer, e o bebê nasceu com 1,1 kg. Olha aí. Glória a Deus. A minha esposa ficou um dia na UTI, fez esterectomia, sobreviveu, graças a Deus está bem. E isso deixou, Renatinho, uma prova de que Deus existe. Aleluia. Deus existe, e Deus usou esse médico para poder salvar o nosso filho. Muito bom. Eu, falando com o doutor Vicente, eu disse para ele: doutor Vicente, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor por ter salvo a vida da minha esposa e do meu filho. Se não fosse o Senhor, meu filho não tinha nascido. Ele disse: não agradeça a mim não, agradeça a Deus. Eu fui um instrumento que Deus usou para fazer com que o seu filho nascesse. Ou seja, eu sou tão abençoado com todas essas graças, com tudo isso que acontece na nossa vida, que o meu filho, o nosso filho, tinha possibilidade de nascer com sequela, e hoje ele tem um TDAH simples, que ele vive tranquilo, um garoto super inteligente, cuidado, amado, saudável, amado, querido por todos, inteligente, rapaz, respirei fundo aqui agora, que um exemplo de que a gente não pode desistir da vida, né? São muitas barreiras, muitas dificuldades, mas que o que a gente deixa
são essas experiências, essa vida. Rapaz, que a eu tô aqui para aplaudir a Deus aqui tudo por que isso. passa na nossa vida é mais um motivo de força para a gente encarar todo desafio que vier. Todo desafio que vier pela frente, para nós a gente tem que ser encarado de segundo plano, porque o que importa é a gente ter as bênçãos e a graça de Deus nesses momentos de ver o filho hoje. Gostei muito, com 7 anos de idade, Renatinho. Para mim, alegria. Hoje é uma contemplação fora da normalidade. Hoje tem. A gente. Eu tô na Assembleia, ele faz chamada de vídeo, ele fala comigo de férias hoje. Eu chego em casa. Toda semana ele tem uma cartinha. Muito Foi? Ele tem uma cartinha que ele manda: pai, te amo, mãe, te amo. Ou seja, a vida Olha da aqui gente nos meus olhos, gente. isso. Você está emocionado aí? Eu também estou aqui emocionado de verdade, porque ouvir uma história como essa, não é? Faz toda a diferença. E aí você do outro lado fica pensando o seguinte: rapaz, eu estou passando por um probleminha desse. Rapaz, esse deputado aí contando o testemunho dele agora, eu achava que eu ia ouvir só sobre a política, ou então o partido A, o partido B, ou sobre os projetos. Nada, rapaz, o programa é leve, fica uma beleza e traz esse clima harmonioso aqui. Nós vamos caminhando para o fim agora. Eu vou dizer que eu fui abençoado com o seu testemunho aqui, meu amigo, porque não deu tempo para a gente falar sobre as suas iniciativas, ações, projetos, pautas, como é que é a luta ali na Assembleia Legislativa, todo dia, naquele embate, lutando contra as demandas que saem da ordem social normal, tantos descasos que a gente vê, e tantas cobranças do povo também. Não deu pra gente discutir aqui, porque o tempo tá findando. Mas eu sei que você topa até talvez outra hora vir por aqui também. Com certeza. Quando você tiver uma novidade lá, trazer aqui pra gente. Só breve, em 3 minutos que a gente tem pra finalizar, é mais ou menos isso, Thiago? 3 minutos aí? Então, em 3 minutos que a gente tem pra finalizar, um projeto seu que foi apresentado agora, nessa legislatura, onde você está exercendo o direito lá como deputado estadual, que foi aprovado e que você queria falar. Curto, rápido. E depois, talvez que está que foi colocado em votação ou que já está ali sendo apreciado, que você quer também falar. Me dê essa oportunidade de te ouvir aqui. Bom, tem um que eu apresentei no meu primeiro ano de mandato, que foi a semana da prematuridade. Que eu vivi isso na pele. E a oportunidade que nós tivemos, eu e minha esposa, de ter uma atenção de um profissional, de dar as condições para que os bebês que nascem prematuro tenham as condições antes e depois do parto, muito de ter uma condição de UTI NEL humanizada, de ter profissionais capacitados. Sensacional. Essa semana da prematuridade é para conscientizar gestores, executivos, virou lei sancionada, para que pudesse dar essa atenção especializada essas mães e a essas crianças que nascem prematuros, que são milhares. No calendário acontece quando? Se eu não me engano, qual é a semana, qual é o período do mês? Pesquisei. Consegue aí, Ícaro, lembrar? Eu acho que é novembro. Novembro? Eu acho que é nova semana da prematuridade. Então virou lei, tá tudo certinho. Lei, pode ser executado a toda hora. Exato. É uma semana que está no calendário oficial do Estado, para que a gente trabalhe essas políticas públicas. Claro, depende do executivo. Novembro, muito bom. Novembro, que é... Qual é a semana? Colocar em evidência, exponencializar, propagar isso, difundir essa história, para que as pessoas possam ser contempladas, né? É de extrema urgência e de forma constante essa atenção. E outro também que eu acho muito interessante, que eu fui procurado por criadores de peixes ornamentais. Legal. Que precisavam regularizar a produção e a comercialização dos peixes e simplificar a vida daquelas pessoas que criam, mas que hoje a legislação ela é muito impeditiva de que aqueles pequenos criadores possam criar os seus peixes ornamentais, que possam produzir e possam comercializar. Hoje a legislação ela é ampla para como se fosse criação de peixes de alta escala, para peixe de corte. Hoje nós apresentamos um projeto e estamos contando aí com o apoio de deputados que a gente possa fazer esse trâmite o quanto antes e beneficiar centenas de pessoas que estão na informalidade, para que a gente possa regularizar
a situação deles e eles terem tranquilidade para Nota 10. comercializar, ter o seu sustento da sua família, que isso é o que é importante para o Estado, Muito né? A bom, gente muito precisa bom. dar colaborações dessa forma para que a gente facilite a vida aí de muitos cearenses e tantos outros projetos que no momento oportuno a gente vai passar Muito bom, meu amigo. aqui para conversar com você Eu e não apresentar. preparei pauta, não preparei roteiro, não preparei pergunta, porque eu queria tirar de você aquilo que talvez o lugar ali do parlamento, onde você está sempre falando, não tem oportunidade de contar. E você contou aqui para nossa audiência, muito feliz. Muito obrigado pelo carinho da audiência sua aí que ficou até agora no final e agradecer você, meu amigo, dizendo que você volta quando você quiser, tá? Sempre que tiver uma novidade para trazer aqui para o nosso povo, para nossa atenção. Agradeço, meu amigo Renatinho Soares, essa oportunidade. Fiquei com um pouco da voz embargada aqui. Você por emocionou conta muito. da situação que até hoje mexe comigo, a situação do meu filho. Que foi Uma vitória que você conquistou, né? foi uma coisa Esse que testemunho. A gente vê um ser puro, que tem a oportunidade de nascer. Por isso que eu sou extremamente contra a questão do aborto, porque acho que você tem que ter direito à vida. Sim. Todos nós temos Sim. que ter direito à vida, né? E eu acho que quem somos nós para decidir quem é Muito para bom. nascer e quem é para morrer? Muito Por bom. isso que eu desde antes de ser político, eu sempre fui a favor da vida, porque nós não temos esse direito de Rapaz, escolher quem nasce e quem morre. O nosso programa finaliza com essa mensagem. É a minha vida, cuide, proteja, esteja você atento sempre. E tá aqui, o homem que colocou a sua vida aqui na mesa, apresentou, abriu seu coração, entregou tudo, muito mais do que aquilo que a gente pensava. Deputado Lucinildo Frota, ele é lá de Maracanaú, que mora ali ainda, o nome da rua lá, como é que é? Novo Maracanaú. Novo Maracanaú, não saiu de lá não, tá aí e vai voltar quando quiser, que as portas estão abertas aqui, meu Um amigo, abraço, tá bom? meu amigo Renatinho, tuas ordens. Obrigado. Eu agradeço. Maravilha, você no rádio, na TV, no YouTube, onde você estiver ouvindo a gente, assistindo, muito obrigado, fica com Deus aí. Breve, uma reprodução do nosso programa em reprise também na TV, e a gente se encontra aqui amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Um grande abraço, continua você ouvindo, sintonizado, participando aí e sendo abençoado aqui também. Tchau, tchau, minha gente, ó, fica com Deus aí.